Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gcast, o podcast do jornal Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista, um espaço onde recebemos políticos e outras figuras de destaque para debater ideias e apresentar propostas. Eu sou Gabriel Porta e estarei com você para conduzir a entrevista de hoje. Recebo em nosso estúdio ele que nasceu e cresceu em Cascavel, se dedica à comunicação há 20 anos e nos últimos anos decidiu colocar o seu nome à disposição da população cascavelense para se tornar um representante na Câmara de Vereadores. Em 2020 conquistou 1.128 votos, quase conseguiu uma cadeira no Legislativo, faltou 84 votos. E em 2024 conquistou 2.269 votos. O filho do seu Tião e da dona Lourdes agora é vereador. Bem-vindo, João Diego. Poxa, obrigado. Agradecimento a você, a toda a equipe Gazeta do Paraná, pela oportunidade de estar conversando com a nossa gente, com os internautas, com os leitores, enfim, com quem acompanha o nosso trabalho e está com a gente nessa caminhada. João, comentou comigo aqui antes de começar a entrevista, as sessões na Câmara começam apenas em fevereiro, né? Mas como é que está a sua expectativa para o início desse mandato, desse novo mandato aí na Câmara de Vereadores? A expectativa é grande, né? Sessões a partir de fevereiro, mas então mês de janeiro você aproveita para reunir as lideranças, receber esses amigos, essas pessoas que confiaram no nosso trabalho, anotar os projetos, as ideias, indicações, enfim, ouvir muita população para que em fevereiro, quando começarem as sessões, a gente também já está preparado lá para estar protocolando, indicando, incomodando o executivo, trabalhando muito pela nossa cidade. Ô João, e o que das ideias que você tem escutado mais da população de Cascavel, quais são as principais e o que você já vai chegar na Câmara fazendo, já dando mais atenção para isso? Eu tenho um contato direto com os bairros, né? Muito pelo perfil também de comunicação que eu tenho na rádio. Então, nos bairros existe uma grande reclamação ainda por parte da população na questão de saúde. Uhum. Saúde é um dos grandes pontos para a gente atuar, para a gente trabalhar, né? Sabemos que é um problema histórico, não é algo da última administração, não é algo dos últimos 4 anos, não. É algo que há muitos e muitos anos existe essa reclamação. E a saúde também é interessante, Gabriel, destacar que quanto mais você investe em saúde, automaticamente melhora essa qualidade, mais atendimentos você vai fazer, mais pessoas vão procurar o serviço de saúde. Então é cíclico, mesmo que você invista muito, invista cada vez mais será necessário esse investimento. Uhum. E o que um legislador pode fazer? É ser esse elo com o executivo, tá trabalhando muito para apresentar às autoridades competentes, ao poder executivo, onde estão as principais reclamações, fiscalizar para quem já presta serviço na área da saúde, para que realmente execute um bom serviço para a nossa população. Então, essa área da saúde é um dos pontos que nós vamos fiscalizar, trabalhar, um compromisso baseado nas reclamações que estamos recebendo. Existem muitas reclamações também relacionadas a obras, a infraestrutura, né? Uhum. Eu tenho o meu maior reduto na região norte, né? Então, o acesso à região norte em horários de pico se torna muito complicado. Você enfrenta um grande trânsito já. Cascavel começa a enfrentar problemas de uma grande cidade, né? Você vai para São Paulo, Curitiba, Rio, trânsito já é um problema comum. Para o cascavelense, não, né? Mas nesses horários de pico, principalmente o acesso à região norte, a gente pode falar também da região sul, o acesso para o 14, para o Santa Felicidade, para esses bairros em horários de pico, a gente acaba enfrentando trânsito. Então vem muitas reclamações nesse sentido, né? E reclamações também que são, entre aspas, mais comuns da população, relacionada a iluminação, buracos, fila para atendimento no CEMEI, que não tem muito que o vereador fazer, a não ser cobrar do executivo, né? Então, essas situações são as que são geralmente trazidas com maior frequência por parte da população. Agora, nossas principais bandeiras é a atenção com o idoso, ou esse olhar também para as pessoas com transtornos, seja o autismo e outros transtornos, né? E esse jornalismo e com o mandato, né? Agora que eu já faço no jornalismo comunitário, trazendo agora para o mandato nos bairros, dando atenção para as demandas de cada região. Se você pegar a demanda hoje do Floresta,
ela é diferente da demanda do bairro Neva, que é diferente lá do Santa Cruz. Então, pelo fato de eu também ter uma penetração em todos os bairros e fazer esse jornalismo, entre aspas, comunitário já no rádio, é trazer isso para o mandato e conseguir entender cada região com a sua característica. E sempre muito comunicativo, né? Você vai usar o seu dom de comunicador para chegar mais à população, principalmente a região norte. Eu falo bastante. Se inclusive estiver falando muito aqui, você me corta. Fala, ó, João, você está falando demais. Deixa eu perguntar mais aqui, que só você está falando. Sabe que povo de rádio, eu até brinco assim, né? Que quando eu era criança, minha mãe falava, menino, estude. Eu entendi estúdio, fui parar numa rádio, estou falando até hoje, né? E agora utilizar essa comunicação, então, para a política, a favor de Cascavel, né? Com as melhores das intenções, mas também com muita dedicação para que não seja só uma boa intenção, para que seja também colocada em prática a nossa ação a favor da nossa cidade. Ô João, você mais que dobrou o seu número de votos, né? Um pouquinho mais que o dobro. Um pouquinho mais que o dobro. O que se deve a essa conquista tua? Claro, você dobrou o número de votos e com isso você conquistou uma cadeira na Câmara, mas qual que foi o teu trabalho de 20 para agora 2024? O que você acha que você fez de diferente para conseguir esse alto índice de votos, né? Assim, Gabriel, eu nunca fiz rádio ou televisão, na época no Grupo Tarobá, eu estava focando em política, pensando, eu vou fazer isso aqui porque eu posso ser candidato amanhã e aí eu vou ter um retorno em votos. Não, eu sempre fiz isso com muito carinho, com muita dedicação, como todos nós profissionais da imprensa fazemos, né? Agora, em 2020, quando eu me lancei pela primeira vez na vaga aí do Legislativo, buscando uma cadeira no Legislativo, eu me filiei no último dia do prazo estipulado daquele ano. Então, o último dia foi quando eu fiz a minha filiação. E aí, na época, em conversa com o Renato Silva, que oportunizou a minha entrada na vida pública, digamos assim, o Renato falou, João, seja candidato pelos Republicanos, precisamos de gente nova e tal. E aí eu resolvi colocar meu nome à disposição. A eleição naquele ano não foi em outubro, ela foi, devido à pandemia, transferida ali para novembro, dia 14 ou 15 de novembro em 2020. Eu lancei a minha pré-candidatura faltando menos de 3 meses para a eleição. Eu fui trabalhar realmente num período da campanha, fui fazer campanha, período de campanha. Eu não tive uma pré-campanha. Então, quando passou esse período, muitas pessoas me encontraram e falaram, mas você foi candidato? Eu não sabia. E eu pensei, caramba, olha só, muita gente pouco tempo, né? Não soube que o João Diego era candidato em 2020. Por quê? Eu não pude trabalhar essa pré-campanha. Como você falou, pouco tempo. E eu pude entender que você deve trabalhar numa pré-campanha muito bem feita, trabalhar falando para as pessoas que existe a possibilidade de você ser candidato, se passar pelas convenções, que se autorizado pelo partido e se registrado corretamente, no período correto você vai procurar aquela pessoa para pedir o voto, né? Claro, respeitando as regras da pré-campanha, mas já divulgando, já deixando a pessoa naquela, opa, o João acho que vai ser candidato. Eu não fiz isso em 2020. Para esse ano, para 2024, sim. Aí eu lancei uma live, fiz uma live 6 meses antes, lançando a pré-candidatura. Esse ano eu vejo que a equipe, o nosso time, por mais que era muito enxuto, muito pequeno, né, estávamos muito mais organizados, né? E aí eu dou um crédito não só ao nosso time, mas também ao meu cunhado, que tem também um entendimento da política e soube organizar bem as peças. Tem a pessoa que está ao meu lado, que é a Amanda, né, minha noiva. A partir do momento que você tem uma pessoa que está ao seu lado e apoia, é fundamental. Atenção, pessoas que querem ser candidatos. Atenção, você que deseja ser político, vereador, prefeito. Se a tua mulher não te apoia, não entre. Você só vai se lascar. Então é importante a mulher apoiar. Sim. Eu tenho uma noiva esse ano do meu lado, aliás, na eleição passada, uma pessoa que me apoiou do começo ao fim. E a mulher tem que ter paciência. Ou o homem, enfim, se alguém... É muito tempo que você fica fora, né? Exato, porque você está ausente do relacionamento. Você dá mais atenção para os outros que propriamente para sua namorada, para sua noiva, para sua esposa, enfim. Então, se a mulher que está ao lado não entender, meu amigo, aí esquece. Então, toda essa soma de fatores, de uma pré-campanha mais bem trabalhada, de uma organização maior e também do apoio de pessoas próximas, né? Somando tudo isso, acredito a isso,
soma dos votos. Um detalhe que poucas pessoas também fazem o cálculo é que esse ano também nós tivemos uma diminuição no número de candidatos. Então, na eleição passada, nós tivemos quase 500 candidatos à vereança. Nessa 360. Bem isso. Então, se você calcular, para eu fazer os 1.128 votos que eu fiz na outra, se eu fizesse o mesmo percentual, que foi de 0,71, 0,72 lá em 2020, seria 1.200, 1.300 esse ano. Naturalmente, já haveria um avanço mantendo o mesmo percentual. Felizmente, nós fomos para 1,30 e alguma coisa. E alcançamos 2.200. Né, que manter o mesmo índice da outra eleição não seria o suficiente para a nossa eleição nesse pleito. Então, são vários fatores que você passa a analisar, né, e dentro dessa análise, desenvolver a sua estratégia e acreditar a todos esses fatores positivos aí à nossa eleição desse ano. Você foi um cara que já estava construindo a sua carreira no Legislativo desde 20, e eu vi que tem um vídeo no seu Instagram, você falando dos seus pais, né? Assim, bem bonito, Dona Lourdes e o seu Tião e tal. E como é que foi eles, assim, o apoio deles para te colocar vamos lá de novo, hoje nessa vai dar certo e tal? Eles te apoiaram bastante, assim? Apoiaram muito. Sabe, Gabriel, sempre morou em Cascavel, Gabriel? Sempre. Você morou em bairro, centro? Santa Cruz, depois Maria Luísa. Então, eu sempre morei toda a minha vida lá no Floresta. Era comum no bairro Floresta, acredito que na época que você morou no Santa Cruz, você ia notar isso, período de eleição, tinha políticos que você nunca viu na vida. Eles desciam lá para Floresta fazer campanha. E meus pais, minha mãe professora do município, meu pai envolvido com música, sempre envolvido com dupla sertaneja, e trabalhou muitos anos numa rede de supermercado como entregador, então conhece muita gente daquela região. Então são desde 80 morando no bairro Floresta, quando foram entre os primeiros moradores ali do bairro. Então sempre foram muito conhecidos, muito queridos ali do bairro, né? E uma coisa que eu sempre notava é esse período de eleição, muitos candidatos desciam para lá só nesse período. Não sei se no teu bairro também você percebia isso. Muitos candidatos só faziam esse contato com o povo só na época de eleição. E meus pais sempre meio que se envolveram em campanha para trabalhar, porque também o pessoal do bairro aproveita também, né, no período de campanha para fazer um dinheirinho para ir como cabo eleitoral nas horas vagas, enfim. Hoje tem todas as regras, seguindo as regras certinho, mas o pessoal aproveita para distribuir material, para fazer reuniões lá com a família, para levar a mensagem. Então, meus pais sempre gostaram muito de política. E eu sempre vi meu pai trabalhando para os outros nas campanhas, né? É normal também o político falar, Tião, me apoia aí, Tião, que se eu ganhar, vou te ajudar. Passa a campanha, cadê o político que ia ajudar lá o seu Tião? Desaparece. E aconteceu, não foi uma ou duas vezes, mas aconteceram muitas e muitas vezes situações como essa. E eu sempre, vendo meus pais envolvidos em campanhas para pedir voto para pessoas que eles acreditavam, muitas vezes se decepcionando com essas pessoas, muitas vezes se frustrando. E aí quando eu lancei a ideia lá em 2020, falei, eu quero ser candidato, eu gosto da política, eu acho que eu posso fazer a minha parte. Eu já vi eles trabalharem muito em campanha de outras pessoas e pedirem votos para amigos, enfim, né? Quando eu falo trabalhar, não representa uma relação de contrato, votos, mas basicamente de abraçar alguém que eles acreditam. E aí eu vi o meu pai e minha mãe, já em 2020, se dedicarem a uma campanha como eles jamais se dedicaram a nenhuma outra. E se entregarem, falarem com muita dedicação, porque estavam falando do filho deles. Né? Então sabiam, o pai conhece o filho, tanto as qualidades quanto os defeitos também, né? E saber que os pais estão credenciando a caminhada do filho, né? Enche meu coração de alegria. E agora em 2024, antes de começar o processo eleitoral, eu sentei com meus pais e fiz um compromisso com eles. Em 2020, quando eu perdi a eleição, faltaram 84 votos. Estava lá reunido em casa, estava eu, o João Guilherme, estava lá, estava o Zebidão, alguns amigos, né? Estava meu pai e minha mãe, meia dúzia de gente lá. E quando saiu o resultado, o Zebidão, um amigo que eu tenho, falou: ô João, não deu, ficamos fora. 84 votos. Aí eu olhei para meu pai e para minha mãe e vi meu pai e minha mãe chorando naquele momento. Cara, que sensação ruim. Decepção, né? Que eu pensei, não, vou fazer meu pai e minha mãe chorar? Não, esquece, não vou mais me meter com política não, esquece. Tô fora.
Olha o tanto que eles se dedicaram, o tanto que eles foram voluntários, trabalharam nessa minha campanha aí. E agora fazer meu pai e minha mãe chorar, não. Porque assim, nessa primeira eleição eu achava que eu coloco meu nome à disposição, as pessoas divulgam que eu sou candidato, as pessoas votam em mim. Eu não entendia que eu tinha que distribuir o material, fazer meu vídeo chegar nas pessoas, impulsionar na rede social, ter uma equipe distribuindo esse material nos bairros. Eu não entendi esse formato todo de uma campanha eleitoral. E mesmo assim, nessa inocência, fomos muito longe, fizemos 1.128 votos, faltaram 84 votos para aquela eleição. Mas retomando, quando eu vi meus pais chorando, eu pensei, não, não quero mais política para mim. Enfim, 4 anos passaram, no meio do caminho, conversando com os amigos, eles falaram, não, João, você não pode abandonar esses 1.100 eleitores que confiaram em você. Tenta mais uma vez, não é a tua vontade? Você está fazendo isso por ego ou porque você realmente tem um projeto para Cascavel? Eu falei, não, eu tenho boas intenções, eu tenho um projeto para minha cidade, foi aqui que eu nasci, aqui eu cresci, essa cidade que me deu a minha profissão, essa cidade que me deu as oportunidades, é nada mais justo que retribuir. Sim. E não é fala de político. Muito político fala, aqui eu tive oportunidades. Não, é do coração. Só que antes eu fui falar com meus pais. E falei, seu Tião, dona Lourdes, acho que eu vou me candidatar mais uma vez. Vamos nós de novo. Mas eu preciso de vocês. E eu fiz um compromisso com eles. Eu falei, as lágrimas que vocês derramaram lá em 2020, de tristeza, eu farei de tudo que for correto, tudo que for possível, dentro das 4 linhas, mas vou me dedicar muito a essa campanha. Nem que eu tenha que trabalhar das 5 da manhã até meia-noite, mas vou pedir voto, vou para os bairros, vou no corpo a corpo, e eu vou ganhar essa eleição e vocês vão chorar, mas não de tristeza. Vão chorar de alegria porque o filho de vocês vai ser vereador. Então eu fiz esse compromisso com os meus pais. Compromisso muito sincero, muito verdadeiro, de buscar essa eleição e oferecer isso a eles. E graças a Deus a gente chegou lá. Graças a Deus eu pude dar essa alegria ao meu pai, minha mãe, que tanto trabalharam em campanhas de outras pessoas, hoje eles podem dizer que tem um filho que está lá. Elegeram o filho como vereador em Cascavel. Que legal, João. E você é sinônimo da nova política, né? E todo ano de eleição a gente ouve termos de velha política. E agora a gente teve uma certa mudança dentro do Legislativo, né? Foram 8 novos vereadores. 8? 9 que não estavam com mandato e que, dentre esses 9, tem o Cabral que havia sido... Que havia perdido o mandato, né? Caçado na a chapa, a coligação, né? Não ele 2020, junto com o Cabral, né? Junto com o Dalmolin. O Dalmolin, tá certo, o Cabral. Então, 9 novos vereadores. Então, há alguma mudança, né? Uma nova composição. Você já tem conversado bastante com esses novos vereadores? Como tem sido o clima do Legislativo? E se você acredita nessa questão da velha e da nova política? E qual seria essa nova política que tanto falam? Eu penso que a gente tem que ter um certo cuidado. Primeiro, claro, eu preguei uma nova política, eu preguei essa renovação na política, mas a gente não pode em momento algum desrespeitar aqueles que já têm um conhecimento, têm uma experiência e fazem um bom trabalho. Então acho que o primeiro ponto é esse. E que bom quando a gente pode unir a experiência de quem faz bem feito com a renovação de quem tem muita vontade, muita garra, muita ânsia por fazer pela nossa cidade. Então, claro, reforço, eu prego sim uma renovação, tanto que fui eleito e as pessoas que votaram em mim votaram por acreditar no João Diego, uma nova opção para a política em Cascavel, para a Câmara de Vereadores, mas externo também aqui meu respeito àqueles que contribuíram e continuam na casa. Afinal, se houve uma reeleição desses nomes, fizeram um bom trabalho. Fizeram um bom trabalho e a política credenciou, a população credenciou esses nomes para permanecerem na política. Já tive um contato com esses novos eleitos, temos bons novos nomes. Posso destacar aqui o Rondinelli, que é do Partido Novo. Esse é um nome que é preparado. Rondinelli é muito qualificado. O próprio Everton, que não era do grupo do grupo Renato Silva, né, e Mecabô, mas estava junto com outro candidato a prefeito, né, o seu partido. Mas o Everton Guimarães é uma boa pessoa também, né? Hudson Moreski, que até então era secretário, né? O Hudson também deve fazer um bom trabalho, né? Nós temos aí o próprio Suco, que agora assume a Secretaria de Esportes, mas vem o Mauri também, que é uma figura nova, né? O Mauri que é novo dentro da Câmara, mas há quantos anos já não é um líder comunitário, né? E por aí vai. Nós temos muitos novos nomes, né? Que cada um com a sua bandeira,
cada um com a sua característica, mas com esse objetivo de contribuir com a cidade. Quando a gente fala em nova política, a gente tem que cuidar também para não cair apenas no discurso, né? Porque aí é muito arriscado a gente falar nova política e tal, e a gente pensar numa renovação quando não há qualidade. Claro, política é democracia, democrática, então a pessoa do seu segmento mais variado, ela pode se colocar à disposição, né? Mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a renovação sem qualidade também não adianta. A gente renovar, simplesmente por renovar, vou colocar gente novo. E colocar um tiririca para ser deputado, nada contra o deputado tiririca, mas votarmos por uma renovação sem qualidade se torna algo vazio. Penso que estou credenciado, né? Tenho uma formação superior em comunicação social. Desses 21 anos de rádio me credenciaram para estar na Câmara. A gente conhece muito bem cada região da cidade. Né? Se você eu brinco assim, tinha candidato nessa eleição que se você for lá no Riviera e largar a pessoa a pé lá, ela não voltava para o centro da cidade, não sabia retornar. Então é importante... Isso é sério, hein? É sério, é seríssimo. O vereador é o político mais próximo da população. É o que tem contato direto com as pessoas, você não conhecer a realidade dos bairros. João, mas eu trabalho por tal região. Eu trabalho lá pelo bairro Cascavel Velho. Ok, mas que conheça bem as necessidades, que faça um bom trabalho pela sua região. O meu caso é um pouco diferente. Eu tenho que trabalhar por toda a cidade porque eu tive uma expressiva votação muito bem espalhada. Sim. João, mas você não é lá do bairro Floresta? Sim, mas no Jardim Floresta, que é onde minha família mora há mais de 40 anos... eu fiz 217 votos. Você vai pensar, poxa, mas é uma votação boa? Mas se comparado ao reduto eleitoral do Thiago Almeida, que fez 1.700 no Santa Felicidade, ou do Xavier, que fez 1.100 no Santa Cruz, o meu reduto ele é pequeno. É uma votação mais espalhada. Né? Eu fiz 2.000 votos espalhados por Cascavel, 200 votos no bairro Floresta, que é o meu reduto. Então, o meu compromisso com os bairros é muito grande nesse ponto. Retomando, o vereador precisa conhecer as necessidades da população. Defender uma nova política, tem que estar na rede social? Claro, tem que estar na rede social, mas não só na rede social, tem que ir lá na casa da Dona Maria, visitar o seu José, conhecer, saber da necessidade de cada região, saber até onde vai também o limite, né, do que pode ser feito por um vereador, respeitando os poderes e dentro do que é permitido, dentro do que é possível, desempenhar, dar o seu melhor. Né? A gente tem, quando fala velha política, até você citou esse termo, né? Quando a gente fala velha política, às vezes a gente pensa assim, velha política é aquela política da negociata, é aquela política das vantagens, é aquela política do me ajuda aqui, uma mão lava a outra, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Não, a gente representa essa nova política, que é a política do bem comum, do interesse da população em primeiro lugar, do pensamento que você é meu chefe desde o dia 1º de janeiro, então eu devo sim satisfação a você. Não é o político que é a grande estrela, não. É a população que paga o meu salário, automaticamente eu devo satisfação. Se alguém me chamar de madrugada, eu tenho que atender. Eu tenho que estar de plantão à disposição dessa pessoa. Essa é a nova política. É a população perceber que é a população que manda. E um político é só um instrumento para trazer os benefícios para a nossa cidade, o crescimento, o progresso para a nossa Cascavel e os outros municípios de uma forma geral. João, e sobre a sua... A gente viu que nas últimas legislaturas, até uma crítica que muitos... escuto de bastante pessoas, assim, que é uma questão de que os vereadores eles fazem pouca oposição ao executivo. Eu te pergunto, como que vai ser a sua postura frente ao poder executivo? Você vai, às vezes, vai ter uma opinião divergente, ou você vai sempre estar a favor do barco? Então... Porque muita gente, até os próprios jornalistas, assim, eles comentam, todo mundo vai numa votação, 2 pessoas votaram contra, né? Tá todo mundo a favor. Então, como é que vai ser o João Diego com a posição com o executivo? Primeiro é preciso a gente entender que eu sou sim da base do governo, né? Tenho uma relação muito boa, muito amistosa com o prefeito eleito Renato Silva, com o vice Mecabô. E estaremos caminhando juntos no que for melhor para Cascavel.
Ponto. Isso não significa que eu vá dizer amém para tudo que for do Paço Municipal lá para a Câmara de Vereadores. Vou dizer amém para tudo que atravessar a rua e lá para a Câmara. João, mas você também é locutor lá na Rádio Colmeia, que é do grupo do Renato Silva. Isso não te obriga automaticamente a votar sempre junto com o Executivo? Não. E eu vou dar um exemplo que é muito claro e é perceptível na minha história de comunicação. Em todos esses 21 anos de rádio, e desses 21, pelo menos uns 15 na Colmeia, trabalhando com o grupo Renato Silva, o Renato ele nunca chegou e falou: João, não aborde esse tema. Uhum. Não toque nesse assunto. O Renato mesmo, quando vice-prefeito do Paranhos, a Colmeia, enfim, ela dá uma cutucadinha ali na problemas de iluminação, buraco, reclamação algumas no interior, né? E em momento algum ele proibiu os comunicadores, apresentadores de não toca nesse assunto. Poxa, vocês estão querendo me prejudicar? Saber isso. Então é importante saber que o trabalho do veículo de comunicação não foi prejudicado pelo fato de ele estar no governo. O primeiro ponto é esse. E eu penso da mesma forma, que o meu trabalho como legislador não seja prejudicado, não haja uma interferência pelo fato de eu ser da base do governo. Claro que a gente vai ter uma visão um pouco mais aprofundada, procurar entender melhor a ideia dos projetos, né? E tudo que for melhor para a nossa cidade, a gente vai procurar trabalhar para que passe essas pautas na Câmara. Agora, se em algum momento eu tiver uma visão diferente do Executivo, não há problema algum em eu me posicionar e falar: não, peraí, aqui eu não consigo votar junto. Vamos rever essa pauta? Prefeitura, certo. Refaça aí. E até ser esse elo, né, para que às vezes eles mandam, talvez lá para a Câmara para aprovação, algo que pode ser melhorado, que pode ser melhor analisado. Então não é simplesmente o dizer amém, mas ajudar o Executivo a construir uma cidade melhor. De que forma? Orientando, né? Acho que você se torna muito mais útil e muito mais prestativo, né, a partir do momento que você exerce uma função com essa linha, né? Nada contra aqueles que outrora só falavam amém, né? Mas nós temos que, claro, mesmo sendo da base, ter o nosso posicionamento. Afinal, o poder executivo e o legislativo são poderes diferentes. E sobre esse início também de ano, teve a eleição da Câmara, né? Tivemos um novo presidente do Legislativo, Thiago Almeida. Que também representa uma nova política, né? Mesmo reeleito. E campeão de votos também, bem dito por ti. A questão eu vou te pedir mais uma questão de opinião, mas claro. Assim, houve algum desgaste já nesse início por conta do Alessio? O que você achou até mesmo depois das declarações do Alessio, né? Falando que se sentiu traído. Você achou que foi um começo que não deveria ter sido assim, esse começo do ano dos vereadores? Porque fica marcado, é uma eleição da Câmara, na composição da Câmara. Então, qual que é a sua visão sobre esse assunto, cara? O Alessio, ele concedeu entrevista logo após a sessão de posse, né, dos vereadores, e que marcou também a eleição do Thiago Almeida. E penso que o Alessio, naquele momento, cabeça quente, né? Quando a gente está com a cabeça quente, a gente acaba falando talvez coisas que depois, analisando de outra forma, você pensa: poxa, não deveria ter falado isso. Assim, igual no trânsito, você está dirigindo o seu carro, alguém fecha o teu carro, e aí você já xinga o cara, fala: poxa vida, olha só o que você fez. Tá? Talvez, num momento, se você deixasse aquilo passar e tal, não aconteceriam. Até vou mudando um pouco, já respondo essa tua pergunta. Na época eu estava na Tarobá, eu estava indo para às 8 da manhã, eu tinha o meu programa, aquele dia eu estava um pouquinho atrasado, então saí do Floresta, peguei aqui a 467, e eu pegava daí a Rocha Pombo, sentido Maria Luísa, né? E aí eu peguei, dei a seta para sair ali do viaduto da Jacarezinho, dei a seta para entrar na rodovia. Tinha um cidadão que eu acho que queria entrar no viaduto da Bresolim e me fechou. Nossa, eu fiquei revoltadíssimo. E aí eu falei: quer saber uma coisa? Acelerei o carro, fui atrás dele. Falei: esse cara tem que ouvir umas verdades. Poxa, me fechou no trânsito, assim. Quando ele parou no viaduto para atravessar ou para virar e tal, eu estacionei ao lado dele e falei: tá maluco, cara? Você me fechou ali, quase causou um acidente e tal.
Ele olhou para mim e falou: você não é o cara da rádio? Meu amigo, na hora me desestruturou. Vai brigar com um cara que te recebe desse jeito, né? Eu falei, viu, só toma cuidado aí como, né? e tal. Então, na cabeça quente, a gente acaba falando coisas talvez que a gente desnecessárias, né? não deseja. Ou talvez coisas que... Talvez se o Alessio desse entrevista no dia seguinte, ele não usaria aquelas palavras ou teria um outro posicionamento. Não sei, não posso falar pelo Alessio, mas penso que com cabeça quente, às vezes a gente fala coisas que não deve. Mas eu penso que o Thiago, ele construiu muito bem tudo isso. O Renato não tinha um compromisso com o Alessio? Tinha, tanto que o Renato veio falar comigo após o período de eleição e falou: João Diego, temos que eleger o Alessio presidente da Câmara. Eu tenho um compromisso com ele. Né? Então o Renato indicou um voto para o Alessio. Só que eu também, eu sou do Partido Republicanos. Né? Houve uma orientação estadual do partido que em Cascavel o partido deveria ir com o Thiago Almeida, que também é do Republicanos. Né? Então, claro, dos 21 vereadores, tirando o Thiago e o Alessio, que estavam nesse interesse à presidência da Câmara, ficavam 19. Dos 19, se eu não me engano, 16 ou 17 gravaram vídeos declarando apoio pro Thiago, né? Uhum. E eu não gravei. Eu me calei. Pessoal, João, mas você não tinha posicionamento? Não, porque eu pensei que um posicionamento meu, primeiro que já estava decidido ali o tanto apoio que o Thiago tinha. E segundo, ia só talvez causar uma situação um pouco pior, né? Gravar um vídeo e só traria naquele momento ainda um pouco mais de desgaste, de estresse aos envolvidos. Então eu analisei com muita calma, segui a orientação também do partido, da estadual do partido, né? O Renato respeitou a minha opinião. Aí que eu falo, eu sou da base, por que eu não votei pela indicação do Renato no Alessio? Porque você também... Eu preguei tanto essa questão de nova política, né? E aí eu iria votar em alguém que iria para um quarto mandato na casa, por mais que o Alessio tenha todas as qualidades, credenciado. Eu não estou falando de questão de competência, e sim de renovação, de oxigenação do ambiente. Né? Penso que essa já é uma página que foi virada, é uma página que, ok, aconteceu, já decidiu quem é o presidente, no dia seguinte já estava lá o Thiago trabalhando, já ocupando o gabinete da presidência. O Alessio também tem uma carreira brilhante na política, né? Os próprios mandatos dele foram 6, né? Falam 6 anos na presidência, né? Consecutivos, ia pro... Isso. Queria ser 8 agora. Mas ele, tanto na sua primeira eleição, quanto na reeleição, agora, em 2024, também teve uma expressiva votação. Então, é o que eu falei anteriormente, né? Ninguém com um mandato ruim consegue se reeleger de uma forma tão expressiva. O Alessio se reelegeu, mais uma vez, de uma forma muito expressiva, então merece o nosso respeito. Tem o nosso respeito. Mas era o momento do Thiago. Né? Os próprios vereadores que se reelegeram, declararam seu apoio, o Thiago soube fazer uma construção, e a gente também acabou votando no Thiago Almeida. Penso que não há nenhum clima negativo na Câmara, pelo contrário. Passou isso, ok, definido o presidente, próprio Alessio, já vida que segue, vamos em frente, vamos trabalhar pela nossa cidade, e a gente segue no caminho aí a favor de Cascavel. João, separei 2 assuntos mais falados aí nessa semana aqui na cidade pra gente encerrar, né? Para saber um pouco da sua opinião. A gente viu aí que o transporte público, já falamos de saúde, falamos de trânsito, transporte público agora tem tarifa gratuita aos domingos, né? Mas eu queria saber de ti se eu estava vendo em Curitiba eles colocam a tarifa gratuita para pessoas desempregadas que durante a semana também. Será que em Cascavel a gente não conseguiria? Cascavel tem dinheiro no cofre para conseguir fazer isso? Você acha que daria para tentar implementar algo parecido com o que Curitiba faz aqui em Cascavel? Claro, para as pessoas desempregadas que precisam ir ao centro procurar emprego e tal. Seria possível isso? Eu não sei se isso não vai onerar mais a quem paga o transporte. Mas se for possível, inclusive vou pegar essa ideia aí e vou levar à frente, porque é uma ideia realmente muito boa. Já acontece, como você destacou, em Curitiba, né? Se conseguir executar em Cascavel, brilhante ideia. O único cuidado que tem que ter é realizar esse estudo para ver se isso não vai onerar mais
na tarifa de quem já paga pelo transporte, né? Até algumas críticas o prefeito recebeu, uma meia dúzia ali reclamando, mas isso vai pesar, você vai ver que logo vão aumentar a tarifa do transporte em Cascavel, porque esses que não pagam no domingo, a gente vai ter que pagar durante a semana para eles. Então, Cascavel é curioso, né? Cascavel, se você não faz, o pessoal reclama. Quando você faz, o pessoal também reclama. Então, tem que achar uma forma, realizar um estudo, né? Acredito que o executivo, se for colocar em prática uma ideia dessa, que é realmente muito boa, mas tem que realizar um estudo para verificar se isso não pode afetar o preço a curto, médio ou longo prazo do transporte na cidade de Cascavel, como que vai fazer essa diferenciação de quem está empregado ou quem é desempregado, né? A pessoa tem que fazer um cadastro para... Então tem todo esse sistema, para pegar até um exemplo de cidades que já dão certo, um sistema desse, e se houver possibilidade, uma baita ideia para implantar em Cascavel, né? E sobre segurança também, segurança pública, a gente viu, sempre começo do ano tem muitas mortes, e evidente, né? E agora, nesses 9 dias, foram 4 na cidade, e 2 envolvendo apenados, né? Não sei se o legislativo pode contribuir, mas se tivesse que pensar em algo para que pudesse, talvez, trazer segurança por parte da guarda para esses rapazes que trabalham, né, como apenados, porque estão ali trabalhando, é sinônimo de que querem seguir um caminho diferente do que já tiveram lá atrás. Então, o legislativo ele pode contribuir com alguma coisa nesse sentido de segurança, pensando nessas pessoas? Já morreram 2 aí esse ano, né? Como você destacou bem, se houver como envolver a guarda municipal, né, os poderes de segurança, as forças de segurança do município, né, é importante. A segurança é uma responsabilidade do Estado. A nossa polícia é de comando do Estado. Agora, se houver uma possibilidade de alguma ação relacionada às forças de segurança e município, até mesmo em parceria, né? Uma parceria, um bom diálogo que tem na Guarda Municipal com a Polícia Militar, enfim, é possível sim realizar ou apresentar algo que possa estar dando mais segurança a essas pessoas que buscam uma reconstrução da sua vida. É preciso analisar se o que o legislativo pode contribuir para o executivo nesse ponto. É possível apresentar um projeto, né, que não trará também uma despesa a mais para o município, tem que ter esse cuidado também, porque o vereador não pode gerar despesa para o município, né? Mas, acima de tudo, não só a segurança, Gabriel, dessas pessoas que estão buscando uma reconstrução, mas a segurança da população dos bairros de uma forma geral, né? Eu, como sempre morei em bairro e vim de um bairro da região norte, né, eu entendo que a segurança é um dos pontos que o trabalhador lá do bairro ele mais preza. Por mais que Cascavel é uma cidade segura se comparada a outros lugares do Brasil, né, Cascavel você pode ter uma certa tranquilidade que você não tem lá em São Paulo. Por exemplo, São Paulo você tem que cuidar até com o celular na rua, porque, pessoal, aqui você pode andar tranquilo na rua. Aqui você tem uma certa tranquilidade, mas os bairros eles merecem uma atenção. Os empresários de alguns bairros de Cascavel reclamaram muito no período de campanha. João, se entrar lá na Câmara, vejo que é possível o Legislativo auxiliar e o prefeito para que seja feito algo em atenção às empresas dos bairros, porque arrombamentos, a insegurança, a luz do dia, pessoal à mão armada aqui fazendo assaltos, enfim, são situações que o empresário, principalmente nos bairros, enfrenta no dia a dia. E as forças de segurança devem estar atentas ou realizar algo mais intensificado nos bairros para poder dar essa segurança. Agora, com o Coronel Lee, à frente da Guarda Municipal, né, a gente também deve ter um diálogo direto, né, sem problema algum. E tudo que for possível, vamos estudar e a gente conseguir contribuir, ótimo. Né? Mas destacando que é uma obrigação do Estado, é uma responsabilidade do Estado, temos as forças do município e se houver possibilidade do Legislativo ajudar de alguma forma, acho que vale até a união de força dos vereadores para resolução, ou pelo menos para amenizar esse problema. João, quero te agradecer pela presença aqui. A gente está próximo do fim. Quero te pedir muito obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Primeira entrevista que a gente faz aqui com vereadores. A gente está... Opa! Que honra! Primeiro do ano. Primeiro Gazeta Entrevista do ano. Agradecer pela sua presença aqui no estúdio da Gazeta do Paraná.
dizer que você é sempre bem-vindo aqui, volte sempre, porque a gente gosta de manter contato com os vereadores, é sempre bom ter contato com os vereadores, porque são vocês que estão na rua e sabem do que a população precisa. E quero te agradecer pela presença aqui hoje. Eu estou sempre à disposição de vocês, agradecer aqui todo o grupo da Gazeta, Gcast, que é a parte de conteúdo digital aqui da Gazeta. E uma honra para mim, o primeiro do ano no Gazeta em Entrevista, né? Uma grande honra. E fico muito feliz porque, por ser ligado à comunicação, eu sei da importância dos veículos de comunicação para a gente estar comunicando às pessoas, né? Todas as ações. E tem muitas pessoas no meio da política que não gostam da imprensa, não gostam de jornalistas. Assim como tem aquele, não sei se deve ter ouvido esse discurso, né? Porque temos que acabar com a polícia. Tem alguns grupos mais radicais na política que falam isso. Tá, mas vai chamar o Batman quando você estiver em perigo? Vai chamar o Super-Homem? E eu digo a mesma coisa da imprensa. Porque a imprensa bate muito no meio político. Meu amigo, se tá batendo é porque tá dando motivo. A imprensa faz o seu papel. Nem tudo que vocês vão noticiar aqui talvez me agrade. Mas vocês estão no papel de vocês. E talvez no Brasil, pela nossa democracia, uma democracia tão jovem, nós não temos uma maturidade que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os próprios veículos de comunicação tomam partido para lado A, lado B, democrata, republicano, e está tudo certo. Existe um respeito em ambas as partes. Então, esse respeito que existe já em outros lugares, quero, claro, de uma forma muito respeitosa, muito proporcional ao nosso município de Cascavel, ter com a imprensa aqui também, né? Esse respeito à linha editorial dos veículos de comunicação. Se houverem críticas, eu me estarei à disposição para responder essas críticas. Se houverem elogios, eu recebo com muito carinho, com muita alegria, né? E sempre que precisarem, pode contar. Afinal, seria hipocrisia da minha parte um comunicador, um jornalista, não atender a própria imprensa, né? Então, eu, melhor do que ninguém, sei da importância da imprensa na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais correta e muito bem informada. Precisando, é só chamar, estou à disposição. Mais uma vez, agradecimento a todo o Grupo Gazeta. Tamo junto, João Diego. Você que nos assistiu, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo, porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente continuar crescendo no YouTube e trazer mais pessoas aqui que possam servir de bom praxe para vocês, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.